Você está acostumado com a sua rotina, com seus ganhos financeiros, com a situação do seu país? Não? Então pegue o seu cuscuz. Jogue ovo de galinha asiática, a galinha do ovo puxado, porque o ato de hoje é acostumar. Acostumar é o processo pelo meio do qual uma pessoa ou organismo se adapta de forma consciente ou inconsciente a uma situação, a comportamentos, a estímulos ou ao ambiente. É uma forma de ajustar-se às condições que estão ao seu redor, tornando algo que inicialmente era novo ou desconfortável em algo familiar, comum ou normal. O processo de acostumar com algo ocorre em 3 etapas: repetição, adaptação mental e emocional e familiaridade. Acostumar-se é a demonstração da plasticidade cerebral do ser humano e da capacidade que ele tem de se acostumar com as coisas que estão ao seu redor. Mas é preciso ter muita atenção para que o costume não leve as pessoas à estagnação ou a acostumar com coisas prejudiciais à saúde mental, emocional e a condições financeiras precárias. O ato de se acostumar é algo neutro. Pessoas se acostumam com rotinas, atitudes e informações negativas e positivas. Isso pode acontecer por conta de análise rasa do ambiente que está inserido, de forma gradual, ou por necessidade involuntária ou voluntária. No caso da maior parte da população mundial, a forma menos recorrente é a voluntária. Vamos entender por quê. Acostumar-se por análise rasa do meio em que está inserido acontece porque as pessoas tendem a ignorar outras possibilidades, ignorar outros meios de vida ou pela falta de ação. Por exemplo, uma pessoa que nasce numa casa bem precária, num bairro precário, com pessoas bem pobres ao redor, ela já nasce naquelas condições e ela já está adaptada àquilo. E ela vai convivendo com as pessoas que também estão adaptadas com aquilo, então elas vão reforçando aquele tipo de mentalidade, onde o pobre nasce pobre e morre pobre, o rico nasce rico e morre rico, e não há nada que possa fazer para mudar isso. Mas a gente sabe que na verdade o ser humano consciente ele tem capacidade para transformar, para escolher e para mudar a própria vida. Acostumar-se de forma gradual pode acontecer de 2 formas: de forma não induzida e de forma induzida. Habituar-se de forma não induzida é a forma mais comum de habituar-se a algo. Por exemplo, uma mulher ela decidiu criar diversos gatos e cachorros na sua casa e ela percebe que essa sua escolha gera um cheiro muito forte para casa. Então ela faz ali limpezas, 2, 3 limpezas detalhadas por semana para evitar que aquele cheiro fique forte. Só que com o passar do tempo, o seu olfato ele vai se adaptando àquele cheiro, então aquelas limpezas vão ficando cada vez mais espaçadas, ela vai demorando mais de fazer aquela limpeza detalhada, e chega ao ponto que ela se acostuma com o cheiro a ponto de não sentir o cheiro mais dos animais na casa. E quando chega uma visita, as pessoas que estão de fora sentem um impacto. Isso acontece porque ela se adaptou ao cheiro forte, então a casa passará a ter um cheiro desagradável, porque a proprietária não tem mais capacidade de sentir aquele cheiro desagradável. Já o modo de acostumar de forma induzida é utilizada constantemente pelo sistema. Quando o sistema de poder quer, por exemplo, aprovar uma medida impopular, como aumentar taxas, impostos, eles mostram ali que a gente precisa fazer determinado sacrifício para que as contas fechem e para supostamente investir mais em saúde, segurança e educação. Então o que eles fazem? Eles vão aplicando essas medidas de forma gradativa. Então as pessoas já receberam notícia, aqueles impostos eles vão se elevando, os impostos e taxas são elevados ao longo de vários anos e meio que sem perceber as pessoas passaram a viver para trabalhar, para manter a mordomia daqueles que deveriam ser os seus funcionários. O motivo de acostumar-se na forma de necessidades involuntárias acontece por força das circunstâncias da vida. Isso acontece com a grande maioria da população mundial. As pessoas não foram educadas a terem propósito, objetivos claros e bem definidos, então elas são levadas pelas circunstâncias da vida. Por exemplo, alguém que de forma inesperada perde o emprego, que é a única fonte de renda, então ela decide empreender para ter uma fonte de renda, só que ela não sabe nada de gestão, não sabe nada de planejamento financeiro, então ela abre a empresa, só que ela não sabe nada de gestão, ela não sabe nada de planejamento financeiro, mesmo assim ela precisa meter as caras, ela precisa empreender, e aí ela entra para a estatística, onde 80% dos microempreendedores quebram antes de completar um ano por falta de capacidade de gestão. Por fim,
O modo de acostumar-se de forma voluntária acontece de forma consciente, acontece pela própria decisão, acontece por escolha. Os indivíduos que desenvolvem essa habilidade se tornam perigosos para o sistema, se tornam muito poderosos e podem alcançar tudo aquilo que eles querem. As pessoas que entenderam que o sucesso é algo que é construído, elas se adaptam às rotinas e elas fazem aquilo que é necessário. Às vezes uma coisa que ela não gosta de fazer, ela torna hábito e ela passa a fazer. Com o passar do tempo ela pode até passar a gostar, mas ela faz aquilo que é necessário. Então essas pessoas descobriram que para ter sucesso é preciso se adaptar a novas rotinas, a disciplina, a não ceder para preguiça, para distrações ou para futilidades. Acostumar-se é um dos principais fatores que nos coloca onde estamos. Acostumar a não cumprimentar as pessoas, a ignorar, a ficar com a cara no streaming ou no celular a maior parte do tempo, a acostumar a estar endividado, a não começar aquela ideia que transformará a vida, a programar todos os novos sonhos que iniciarão em 1º de janeiro e não serão cumpridos, a não se importar com os babacas que nos governam, a não se educar financeiramente, a não entender absolutamente nada de política, a repetir todas as mentiras vomitadas pela mídia, se acostumar com a violência, vulgaridade, promiscuidade e toda a idiotice empurrada por isso que estão chamando de cultura. A grande mídia, que é uma ferramenta de subversão de valores, os fez se acostumar com a falta de propósito. Os fez aceitar a rotina sem buscar evolução pessoal ou profissional, os levando à insatisfação e à sensação de vazio. A grande mídia nos induziu ao conformismo, bombardeando incessantemente com corrupção e violência, criando a sensação de que não há nada que possa ser feito. Nos acostumamos com o mal. Aqueles que têm valores e princípios são criticados abertamente. Hollywood e artistas de todo o mundo se renderam ao mal e fazem rituais malignos abertamente para que todos vejam. Adivinha para quê? Para acostumar as pessoas. Você que tem uma cabeça formada pode não achar normal tudo isso, mas eles trabalham para mudar uma geração. Isso foi amplamente divulgado pelo ex-agente da KGB, Yuri Bezmenov. Eles precisam de 20 anos para fazer as pessoas aceitarem algo inaceitável, porque eles trabalham em doses homeopáticas para que você simplesmente se acostume. A população foi acostumada com padrões prejudiciais à saúde. Foram acostumados com venenos como flúor, teflon, plástico e transgênico. Vocês foram acostumados a comer mal, dormir pouco, viverem estressados e sedentários. Foram acostumados à ignorância e desinformação. Vocês falam muito daquilo que sabem pouco. Na última conversa que tive com um colega professor universitário sobre política, realizei perguntas sobre conceitos que ela havia acabado de pronunciar, mas ela não soube definir. Isso definitivamente é patológico. É uma patologia da mente. Vocês se acostumaram a viver de forma automática, como zumbis, sem raciocínio lógico, dominados pelas emoções inferiores e pelo instinto animal. Vocês estão se esfregando em qualquer pessoa fútil e vulgar. Estão em pleno vazio existencial, em plena desconexão espiritual. Deixaram de ser humanos, são bichos em corpos humanos. É preciso aprender a rejeitar tudo que não presta, que emburrece, que banaliza, que vulgariza, que idiotiza, e aprender a se acostumar com as coisas realmente relevantes. Acostumar-se com determinadas coisas pode ser um poderoso aliado no processo de desenvolvimento pessoal, bem-estar emocional, equilíbrio na vida e prosperidade financeira. Um dos aspectos mais valiosos com os quais devemos nos acostumar é a aceitação das mudanças inevitáveis. É preciso entender que pobreza, preguiça e ignorância não são inevitáveis. Foque nas coisas que podem ser transformadas. É essencial acostumar-se com a prática da gratidão. Seja grato pela sua vida. Pare de se lamentar. Ninguém suporta gente que vive se lamentando. Reconheça o valor do que já tem
e comece algo grandioso com o que já possui. Grandes empresas já foram pequenas. Os maiores atletas já foram rejeitados por times. Seja grato e comece com o que tem. Acostume-se com o autocuidado. Seu corpo é o seu principal veículo nessa jornada. Não o vulgarize. Ingira alimentos que realmente o alimentem. Reservar tempo para cuidar do corpo, da mente e das emoções deve ser encarado como uma prioridade, não como um luxo. Acostumar-se a colocar sua saúde física e mental no centro das decisões diárias é fundamental para uma vida equilibrada. Acostume-se a aprender continuamente. A vida é um processo de evolução e o conhecimento é uma das ferramentas mais poderosas para crescer e enfrentar desafios. Acostumar-se a buscar aprendizado, questionar crenças e explorar novos horizontes mantém a mente ativa e amplia possibilidades. Igualmente importante é habituar-se a praticar a empatia, colocando-se no lugar do outro, pois isso fortalece relacionamentos e promove harmonia em nossas interações. Você é cristão, e se tivesse nascido na Índia, seria cristão. Os hindus, budistas, islâmicos e todos os outros vão para o inferno por não serem cristãos ou terem nascido no lugar errado. Você é ateu, não acredita no plano sutil. Não seria ignorância de sua parte. Absolutamente todos os povos relatam experiências com o plano sutil. Estariam todos os povos tendo alucinações? Todos eles experienciaram algo ou não? Embora o desconhecido possa parecer intimidador, é ali que se encontram as maiores oportunidades de crescimento. Por fim, acostumar-se a cultivar pensamentos positivos e a reavaliar padrões internos negativos contribui para um estado mental mais saudável e para a construção de uma realidade mais plena. Acostumar-se com essas práticas não significa viver de forma automática, mas sim criar um alicerce de hábitos saudáveis e conscientes que sustentem uma vida rica de significado e propósito. Gostou do nosso vídeo? Faça parte desse time que cresce cada vez mais. Seja um ato lifer, seja a mudança que você quer para o mundo.